Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Hoje recebo um amigo meu de longa data, um amigo meu, parceiro, companheiro, desde a época lá do ensino médio, ensino fundamental, que na nossa época era primeiro grau, segundo grau, professor de história, cuiabano, acho que é cuiabano, agora a gente vai tirar essa dúvida aqui, um grande professor de história, não só um grande professor de história. Ele, para mim, na minha opinião, é o melhor professor de história que eu conheço. Grande professor Edenilson de Moraes. Tudo bem, professor? Valeu, Luiz Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre história e outros aspectos interessantes também. Opa, obrigado. Seja muito bem-vindo, professor. Tá? Muito bem-vindo. Para quem não sabe, professor Edenilson, ele está conosco aqui desde 2013. Isso. É exatamente isso, né? Exatamente. Ano que vem completa 10 anos de LAC Concursos. E nesses 10 anos de LAC Concursos, professor Edenilson, apenas em história, né? Apenas não, é muita coisa em história. Várias vezes eu cantei ele aqui, professor, pô, vai lá, cara, dá uma falada lá de atualidades também, vamos, né? Foi, né? Então o professor ele se especializou em história. E a gente, nesse período, né, professor Edenilson, eu me considero também nesse trabalho, a gente desenvolveu um trabalho espetacular aqui na LAC, hein? Sem dúvida. Como você falou, eu cheguei em 2013, um convite através de um amigo em comum, que era o Manuel Paulo. Professor de geografia. E era meu amigo, é meu amigo, trabalhou comigo em algumas escolas, que me indicou e sem saber que era com você, né? Que era com você, que eu já havia estudado com você no Colégio São Gonçalo, na década de 80. Eu tinha esquecido também, viu? Eu também só fui pegar depois, pelo nome, mas pelo nome assim, eu tô lembrando desse cara, né? Depois que eu fui lembrar. E aí foi uma experiência muito marcante, extraordinária. Trabalhamos com História do Brasil para o concurso da PM de São Paulo. Foi o primeiro concurso que a gente trabalhou. Você me contratou exatamente para dar conta do edital da VUNESP. Você lembra do edital ainda? Lembro do edital da VUNESP, que tratava de Primeira Guerra Mundial, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Getúlio. Era Vargas, exatamente, ditadura militar. Então era uma coisa muito interessante e a gente fez um trabalho muito legal. Pega um gancho só, Ed, só para os concurseiros perceberem, olha só. Então, o primeiro curso que o professor Ed, tá? Ó, hoje nós vamos falar aqui de História de Mato Grosso para o concurso da CESP, tá? E eu vou dar uma exprimida aqui no professor aqui para passar umas dicas aqui na seguinte posição. Como ele é filho da UFMT, perfeito. Então ele conhece as pessoas, né? Ou imagina mais ou menos qual que é o perfil das pessoas que vão estar elaborando essas questões de prova, né? Eu vou falar para ele, professor, quais as questões que, se fosse o senhor cobraria na prova. Aguardem aí, olha só. Lá em 2013, concurso da PM de São Paulo, cargo de soldado combatente. Para o último concurso da PM que nós tivemos, acho que foi ano passado, o edital mudou muita coisa? Não mudou nada. É o mesmo edital desde 2013, desde 2009, me parece, que a gente acompanha todas as provas, desde 2009. E quer saber um negócio interessante? Você sabia que uma questão do concurso da PM de São Paulo, eles pegaram de um blog meu? Eu tenho um blog chamado Mestres da História. Aliás, faz tempo que eu não movimento esse blog, mas eles pegaram lá uma charge que eu havia publicado no blog e virou questão da VUNESP. E eles deram a citação lá, a fonte, blog Mestres da História, papapá. Então eu fiquei falando, caramba, é uma questão de um tema que eu havia trabalhado assim de modo despretensioso num blog, trabalhando com os alunos de ensino médio, e aí caiu na prova da VUNESP, cara. Que satisfação, né? E pro concurso do maior PM do Brasil, né? PM de São Paulo, Ed. Legal. E como você falou, eles mantêm, é um padrão, né? O mesmo conteúdo. E, na verdade, não esgota nunca, né, Luiz Antônio? Porque sempre tem novas teorias, novos estudos historiográficos sobre o assunto, então tem sempre coisas para serem abordadas. E tem outra coisa também, né? O cara pede a mesma coisa perguntando de forma diferente. Exatamente. É que mais tem, né? Inclusive, eu adotei uma postura, porque a gente trabalhou com esse concurso várias vezes. Eu me lembro que você me falou assim, olha, Ed, é o seguinte, quanto mais você trabalha um determinado assunto, melhor fica a abordagem. Então, quer dizer, você gravou o primeiro curso em 2013, o de 2014 vai ser melhor ainda.
Eu fiquei meio assim, será que o Luiz Antônio... Mas o Luiz Antônio falou do alto da experiência, né? Já ter trabalhado muito sobre isso, em vários concursos. Eu falo, você monta um curso, às vezes você tem uma dificuldade. Quando você monta o segundo, você percebe que você avançou. Evoluiu muito, e foi o que aconteceu. Então, hoje a gente já consegue até fazer previsões, né? Na verdade, não é previsão, é que a gente já estuda o perfil da banca, já sabe exatamente como é que ela vai abordar aquele determinado tema. E o feedback que a gente recebe aqui na LAC é extraordinário, porque muita gente entra em contato falando, olha, professor, aquela aula que você falou sobre determinado assunto foi justamente o que apareceu na prova. Então, a gente sempre tem esse feedback, ainda bem, né? Se não fosse isso, a gente não estaria tanto tempo no mercado e com tanto sucesso. Então, isso aí dá muita satisfação e nos motiva a preparar cada vez mais e a estudar para que a gente possa realmente dominar todas as bancas. Bacana, estou dando uma olhada aqui no Instagram. Aqui. Opa! Aí, ó. Tô vendo aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa, professor. Mas eu lembro, professor, assim, fazendo uma ajuda à memória, né, de quando nós nos encontramos, né? Era lá na antiga sede, lembra lá da antiga sede? Boa, tinha uma escadinha boa lá, boa, né? Escada boa. Tinha uma escadinha lá, aí lá ficavam nossos estúdios, aí eu falei assim pro professor, né? Professor, você falou comigo, olha, eu tenho um blog, né? Eu tenho um blog e eu tenho um canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube e eu gostaria de colocar alguns vídeos lá. Não, cara, que isso? Eu até passo para você seus vídeos daqui para lá, você pode passar tranquilamente, né? Foi. O que aconteceu com o seu canal? O canal tinha cerca de 10, 11 mil inscritos na época, Qual né? é o canal? Canal Mestres da História. Aí, Joga pessoal, aqui, Rodolfo, para nós. Vocês aqui, podem se inscrever lá no canal, tem aulas de História do Brasil, tem aulas de História de Mato Grosso, tem muito conteúdo lá, inclusive a gente tem que atualizar. Confesso que eu estou meio preguiçoso aí e está meio atrasado a atualização, mas a gente vai retomar agora em 2022. Vamos turbinar esse canal. E a meta é 100 mil inscritos. Nós já estamos com mais de 72 mil inscritos. E olha aí, ó. 70 aí? 72 mil inscritos. Né? Então nós temos aulas. Por exemplo, eu gravei um conteúdo da ESA. Uhum. Tem uma aula aqui que já está com quase 300 mil visualizações. Aqui, né? 146 mil, cara. Essa de História de Mato Grosso. Então, eu comecei a fazer, assim, de modo artesanal mesmo, em casa, né? Aí eu pedi, lembra que eu falei, ô Luiz Antônio, você deixa eu usar as dependências do LAC aí para potencializar um material de maior qualidade. Claro. E isso turbinou realmente. Divulgou o nome do LAC também. E eu sou muito grato, né? Você sabe disso. Eu já externei isso para você. Muito grato pelo espaço que você deu toda essa abertura para que eu pudesse continuar um trabalho que eu acredito, né, Luiz Antônio? Nós que somos aí egressos da UFMT, que nós tivemos o curso superior numa instituição federal. Pública. Então a gente tem também essa missão de devolver parte do nosso conhecimento para a comunidade em geral. E isso de democratizar o acesso ao ensino traz assim muito resultado positivo para mim. Todos os dias eu recebo muitos feedbacks, muitos alunos, muitos estudantes, às vezes gente que eu nem conheço, né? Muita gente de fora, que entra em contato e que agradece por essa oportunidade de ter tanto conteúdo aí que pode ser aqui você tem visualizado. Olha só, ele tem aqui. Aqui na LAC que ele gravou, certeza. História de São Paulo, PM de São Paulo. Aí tem história específica da Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Goiás. Geohistória, né, de Goiás, né? Sim. Que mais nós temos? Rio de Janeiro ou não? Não, nós trabalhamos também com Bahia, né? Bahia e Pará. E como é que é essa experiência sua, cara? Pô, você é professor, historiador, formado quando? Terminamos lá na década de 90, em 97, né, que eu me graduei. E, assim, a minha especialidade maior é com história de Mato Grosso, né? Mas, assim, eu encarei os desafios de estudar, por exemplo, história de Pernambuco, que pega bastante coisa que é da história do Brasil. Certo. Então, tem muita coisa ali que aconteceu no Nordeste que está
também relacionado com a história do Brasil. E são fatos, não são fatos interdependentes, são dependentes, né? O que acontecia no Rio de Janeiro, São Paulo, acabava refletindo para todo o Brasil, no restante do Brasil. Sim, e estudando aquela especificidade regional, eu me aprofundava na história do Brasil. Então, quer dizer, hoje eu me considero mais preparado para trabalhar com a história do Brasil por causa desse aprofundamento que eu fiz nas áreas mais específicas, tipo história de Goiás, história de Mato Grosso, que se comunicam muito, né, porque elas têm um início parecido, que é com a mineração, que é aquela questão da coroa portuguesa de se assegurar a posse desses territórios além Tordesilhas. Então tem muita coisa similar. Claro que cada uma tem a sua especificidade, mas uma complementa a outra. E foi muito importante fazer esse tipo de... Isso enriquece o profissional sem tanto, dúvida, né? sem dúvida. Daqui... Você tem que encarar esses desafios que fazem você crescer profissionalmente. Jéssica... Daiane está perguntando aqui. Boa tarde. Caso zere a matéria, o candidato será desclassificado? Então, olha só, Daiane, respondendo para você claramente, né? No edital, ele fala o seguinte, que a nota de corte é 50%, tá? Do grupo. História faz parte do grupo 2, tá? Então, história faz parte do grupo 2, onde você tem duas questões de ética e filosofia, 3 questões com 3 matérias, que é História, Geografia e Atualidades. Eu acredito que vai ser uma para cada. E 5 de raciocínio lógico. Tá? Você então não pode estar perdendo aí, você não pode estar perdendo questão. Você pode zerar uma disciplina, mas você não pode zerar o grupo, né? Eu estou encaminhando para você aqui, o Rodolfo, tá? O conteúdo programático do concurso da PJC, da Segurança Pública, que é o mesmo conteúdo para todos os cargos. Soldado... CFO, PM, Politec. Projeta para nós aqui. Vamos analisar aqui esse conteúdo. Aí. E eu digo mais, só para fechar esse assunto nosso aqui, professor. Se você tivesse aí com uma rotina de um vídeo por semana, você já estava com 100 mil aí. Pois é. Vídeo por semana. Verdade. O último vídeo que eu gravei foi em março de 2020. Então, quer dizer, já vai completar 2 anos agora. Você sabe que você tem carta branca aqui, né? Sim, exatamente. Que veio a pandemia, né? Eu também fiquei meio assim, ocioso. Vamos lá, olha só. Então nós temos aqui, gente, História, Geografia de Mato Grosso. Só que nós temos 3 itens. Olha, até aqui o FMT está pisando... Como o FMT pisou na bola nesse concurso, hein? Cara, pisou na bola, hein, cara? Retificação da retificação... questão do horário da prova. Nossa senhora, Nilson, olha, muitas coisinhas. Mas vamos lá, ó. Temos aqui História de Mato Grosso, começa 1.1 ali, ó, e vai até o item 6, né? Até o 7. Até o 7. Aspectos econômicos, sociais e políticos de Mato Grosso em tempo presente. Aí o item 2, Geografia de Mato Grosso / Atualidades, que é uma outra matéria. Sim. Tem uma outra matéria, né? Então nós temos aqui, professor... Ele considerou História, Geografia e Atualidades uma disciplina. Perfeito, com 3 questões. Com 3 questões. Então, pela lógica, uma questão para cada. Concorda, professor? Eu acompanho esse raciocínio, né? Segue uma lógica, né? Segue a lógica. Eu sempre falo o seguinte, cara, você quer ficar competitivo, você quer ser um homem de sucesso, você tem que pensar como um homem médio. Então é isso mesmo, as 3 matérias, uma para cada um. Ponto final, tá? Aí é o seguinte, Ed, desse conteúdo aí, ó, Capitania de Mato Grosso, período colonial, tá certo? Estruturas de poder, fronteiras, província de Mato Grosso, escravidão, resistência, Estado de Mato Grosso, eras Vargas, né? Militarismo, 64 a 84, né, que é da redemocratização, que aí já segue um pouquinho de tal lá de São Paulo, né, que ele fala um pouquinho sobre isso, né, da redemocratização, militarismo, colonização, nova república. Desses assuntos aí, professor, tem Guerra do Paraguai ou não? Tem, tá lá. Da Aliança, né? Sim. Vamos lá, professor. Você agora não é mais professor nem candidato, você vai ser o examinador. Você recebe uma missão. Eu acho que quando alguém recebe uma atribuição para fazer uma questão, um concurso tão importante desse aqui, o cara deve se sentir valorizado, né? Com certeza. O trabalho dele sendo
apresentado para milhares de pessoas, né? Desses assuntos aqui, Ed, qual o assunto que você apostaria 0-1? Bem, Luiz Antônio, é um pouquinho difícil você fazer assim uma profecia, porque você tem aproximadamente 300 anos de história para você escolher uma questão específica, né? Então você tem aproximadamente 7, 8 temas mais abrangentes para você escolher uma. Eu já fui formulador de questão de concurso aqui no estado, para prefeituras do interior, em questões de história de Mato Grosso, questões de história do Brasil. Então, se eu fosse escolher um tema, eu escolheria a Guerra da Tríplice Aliança, porque é um tema bastante amplo, dá para você elaborar uma questão abordando diferentes tópicos dentro desse mesmo tema. Então você pode falar sobre a invasão paraguaia em território da província de Mato Grosso, a ocupação paraguaia ali na região sul, onde hoje é Mato Grosso do Sul. Você pode falar sobre os reflexos da guerra em Cuiabá. Você pode falar também sobre as transformações econômicas e políticas da província de Mato Grosso no contexto da Guerra do Paraguai. Então, tem uma abrangência muito grande. Então, a dica que eu dou para os nossos estudantes, para quem está acompanhando a nossa live, é estudar com carinho esse aspecto relacionado. E o que você queria cobrar deste assunto, especificamente? Um ponto assim interessante, assim, um ponto bastante interessante que, tipo assim, não é pegadinha, né? Mas uma coisa interessante que tenha conteúdo para poder cobrar para o aluno. Então, eu acho que nesse tema especificamente falando, Luiz Antônio, eu penso que poderia ser cobrada as transformações econômicas e políticas após a Guerra do Paraguai, com a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, com a entrada de produtos industrializados na província mato-grossense, com a entrada de novos habitantes, inclusive estrangeiros, que vão morar aqui em Mato Grosso. Então há uma mudança na dinâmica econômica, social e até mesmo cultural da então província de Mato Grosso após esse conflito. Aqui para o Mato Grosso foi um divisor de águas a guerra. Isso, é esse tema que... Nós estamos falando de qual período da nossa história? 1800... A guerra vai de 1864, né, quando nós temos o início das hostilidades, o estopim desse conflito, que é o aprisionamento do navio Marquês de Olinda, lá no Rio Paraguai, dentro do território paraguaio, que trazia o governador de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, e vai até 1870, março de 1870, a Batalha de Cerro Corá, onde morreu o presidente paraguaio, foi assassinado, Solano Lopes. Então é esse contexto histórico, mas o que vem após esse conflito, que você falou, divisor de águas, e esse é um termo que alguns historiadores colocam, que a Guerra do Paraguai, ela quebra um pouco do isolamento, dessa estagnação econômica que a província de Mato Grosso, de certa maneira, viveu até meados do século XIX. Dada a distância, né? E a dificuldade de locomoção, logística, muito grande, né? Sim. É assim, não sei se você sabe essa informação, eu também não sei. Por exemplo, para se deslocar alguém naquela época, 1870, de Cuiabá para o Rio de Janeiro, quantas semanas? 30 dias. 30 dias? 30 dias. Através da navegação pelo Rio Paraguai. Então ele saía aqui pelo Rio Cuiabá, e aí pega o Rio Cuiabá, vai até o Rio Paraguai, e depois ele vai até o estuário do Prata, né? E vai pelo Oceano Atlântico até chegar... Tinha que dar essa volta toda, cara. Claro. Por isso que era tão importante a navegação. A navegação era a condição mister para o desenvolvimento, para a integração de Mato Grosso com a capital do Império, o Rio de Janeiro. Então, por isso que o governo brasileiro empenhou-se para consolidar a liberação da navegação através do Rio Paraguai, que foi conseguida em 1856, num tratado de navegação e extradição assinado entre o Império Brasileiro e a República do Paraguai. Aí, quando estoura a guerra, em 1864, nós temos um fechamento dessa navegação. Então, Mato Grosso, principalmente Cuiabá, a capital, passa por muitas dificuldades nesse contexto. Eu fico pensando o valor das mercadorias naquela época para chegar, o custo, né, o custo da logística dos produtos manufaturados para chegar aqui em Cuiabá, hein? Sim, e esses produtos eram revendidos aqui pelas casas comerciais.
que existiam em Cuiabá, em Cáceres, em Corumbá. Então essas casas comerciais, elas funcionavam como revendedoras de produtos industrializados, elas também exportavam matérias-primas, como poaia, por exemplo, como látex, derivados da produção bovina. E essas casas de comércio, elas também funcionavam como bancos. Bancos? Porque não tínhamos bancos, agências bancárias. Não tinha um sistema bancário. Não, o Banco do Brasil é de 1808, né? Mas ele não estava ainda no Brasil inteiro, por exemplo, Mato Grosso não tinha chegado. Então essas casas de comércio assumiam essa função bancária também, concedendo empréstimo, fazendo câmbio. O sistema bancário, Ed, quando ele começou a se tornar nacionalizado, tipo assim, cara, eu tô com dinheiro aqui em Cuiabá, eu posso utilizar ele lá em Salvador, por exemplo. Foi a partir da reforma do sistema bancário, tá? A partir de 1964. Nossa. Então, a partir de 64. Então, 1964 que começou. Agora, imagina 100 anos antes disso. Nossa. Como é que era o sistema, né? O bancário, monitorização. Ed, a minha avó, ela mora ali na rua 7 de setembro, a rua de baixo do centro. Uhum. Conhece ali, perto Conheço. do Beco do Candeeiro ali? Sim, claro. E essa rua, ela passa por uma rua chamada Voluntários da Pátria. Opa! E eu, estudando lá no Colégio São Gonçalo, né? E eu não lembro quem que era o meu professor de História Regional. Que no meu não era Enem na época, o nosso não era Enem, Não, era Tinha o próprio vestibular do UFMT, né? Sim, e era um canetão também, cara, Sim, pesado. Sim. Tinha redação, tinha as provas discursivas, né, as questões, tinha a prova objetiva. E lá me falaram o seguinte, que o Mato Grosso, do nada ele foi invadido. Os caras chegando aqui em Cuiabá, né, os paraguaios, né, chegando quase perto de Cuiabá, aproximando cada vez mais, não tinha contingente para poder enfrentar essa guerra, né? E aí eu não sei qual que foi o instrumento, né? Que eles tinham muitos escravos aqui na época, aqui no Mato Grosso, né? E teve uma lei, não sei como é que foi esse fato, e pode até esclarecer para a gente, que aqueles que participassem como voluntários, eles seriam libertos. Sim, foi criada a lei dos voluntários da pátria. É uma lei estadual ou uma lei nacional? Não, nacional, né? No Brasil todo nós tivemos aí os chamados voluntários da pátria, que na verdade de voluntários não tinha praticamente nada, né? Porque era uma convocação forçada para servir no momento em que o país estava enfrentando o maior conflito militar até então, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é onde o Exército Brasileiro ele se consolida enquanto uma instituição nacional mesmo. Comandado por Marechal? No caso aí, na época, o grande líder, vários líderes importantes, né? O Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o próprio General Osório também. A Marinha Brasileira também tem um destaque, o Almirante Tamandaré, por exemplo. Então, a Marinha e o Exército têm um papel destacado na Guerra do Paraguai. E em relação aos voluntários da pátria, eram aquelas pessoas que eram convocadas para servir na Guerra do Paraguai e... Após a guerra? Após a guerra, no caso dos escravizados, eles recebiam essa promessa. Porque muitas vezes, pessoas das camadas ditas dominantes, camadas da elite, não queriam que seus filhos fossem para a guerra, pelo medo de perdê-los, né? Então mandava-se os escravizados. Então, aí não vou mandar o meu filho, que é meu herdeiro, aqui das minhas terras, eu vou mandar 3 ou 4 escravos no lugar dele. Se esses escravos retornarem com vida, eles terão só a carta de alforria assinada. Então, essa era a promessa. Então, inclusive, essa questão faz com que o Exército Brasileiro, ao final da Guerra do Paraguai, passe a defender a causa abolicionista, porque o Exército teve em suas fileiras a grande maioria de seus combatentes formados por indivíduos pardos, negros, escravizados, forros, né, alforriados, libertos, que estão participando desse conflito. Então o exército se recusa, depois da guerra, a correr atrás de fugitivos, escravizados, ex-escravizados, porque o exército se consolida como instituição e passa a defender a abolição, e vem lá em seguida, em 1888, com a Lei Áurea. Quais foram? Existe algum desdobramento, né, da Guerra do Paraguai com a proclamação da República, com o movimento da proclamação da República? Tem muita relação, né?
Primeiro porque você tem lá no Teatro de Operações da Guerra do Paraguai 4 países. Aqui da América do Sul, a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, e o próprio Paraguai. Desses 4 países, 3 eram republicanos e apenas o Brasil era uma monarquia. Então você já tem ali o Brasil como flor exótica das Américas, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II no trono brasileiro, o único país da América do Sul com uma experiência monárquica, o Brasil. Então, claro que essas ideias republicanas, elas já existiam no Brasil muito antes da Guerra do Paraguai, pelo menos desde a Inconfidência Mineira de 1789. Mas essas ideias e essas influências republicanas ganham corpo. O exército se consolida, as ideias republicanas, elas são divulgadas na escola militar, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Então, isso e o próprio questionamento do segundo reinado, do reinado de Dom Pedro II, a crise que o Brasil enfrentava, a crise econômica, a instabilidade política, uma incerteza de um futuro terceiro reinado que ficaria nas mãos da princesa Isabel, que era casada com um príncipe francês. Que, assim, pelo que eu conheço, ela era queridinha do povo brasileiro, a princesa Isabel. Assim, a Lei Áurea foi ela que promulgou, né? Sim, mas tem uma série de questões que a gente tem que analisar, né? Por exemplo, quando se vai falar da abolição, uma história mais tradicional vai enfocar ou vai dar mais luzes para o trabalho dos abolicionistas. Mas a gente tem que analisar o papel desenvolvido pelos próprios escravizados, pelos negros libertos, pelos intelectuais da época, por todos aqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram para aquele processo. Então, não foi uma obra exclusiva da ação de uma princesa que se compadeceu com o sofrimento dos escravizados e assinou uma Lei Áurea. É todo um contexto que envolve política, economia, sociedade, todas aquelas transformações pelas quais o Brasil passava em finais do século XIX. Legal. Aí, então, olha só, então, poxa, foi legal essa nossa pincelada aí da Tríplice Aliança, né? Sim. Aí o Mato Grosso, né? Então vamos lá, Tríplice Aliança, 1870, aí vem a proclamação da República. Como é que o Mato Grosso ficou após a proclamação da República? É interessante ressaltar também, Luiz Antônio, a proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889. Perto, né? Não muito longe, né? 20 anos. 19 anos. Exatamente. Aí. E interessante que agora você falou do tempo que durava a viagem do Rio de Janeiro para Cuiabá, né? Uhum. A proclamação da República foi no Rio de Janeiro. Sim. Capital do Brasil na época. Imagina então, a notícia da proclamação da República, logicamente, demorou para chegar aqui em Cuiabá, né? Lógico, se era 30 dias, o período, então, aqui em Cuiabá, a elite local comemorou, por exemplo, o aniversário do imperador Dom Pedro II. E ele não estava mais no Brasil, ele já tinha sido exilado, já tinha ido para a França. Então, quer dizer, as notícias demoravam, mas é interessante ressaltar também que houve uma plena adesão por parte das elites políticas mato-grossenses. Ao se ter o conhecimento da proclamação da República, houve uma adesão imediata, né? Agora somos republicanos. Ed, vou dar um tempo aqui que tem umas perguntas aqui. Tudo bem. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui é concurso do CESP aqui. Nós temos uma tocada aqui um pouco mais técnica aqui com o professor Edenilson aqui de História. A gente vai abordar outros assuntos aqui. E aí é o seguinte, pode perguntar qualquer coisa e depois a gente vai ter uma outra live com o Juliano. A gente vai estar discutindo mais uma vez a concorrência, tá? Porque saiu a concorrência da PJC lá da Paraíba. E na PJC da Paraíba, 1.400 vagas, 90 mil inscritos. Nossa, muita gente, hein? O nosso aqui, 7 editais, PM, Corpo de Bombeiros, oficial, CFO, soldado, escrivão, investigador. Todo mundo, 67 mil. Só isso? Só isso. Entendeu? Então, assim, Mas a que fatores você acredita essa discrepância toda? Olha, primeiro, né, eu acho que foi o afogadilho. Esse concurso, principalmente da PJC, está sendo aguardado há anos.
Então é 2 anos, nós 3, 4 anos estamos aguardando esse concurso. Existia uma promessa do governo do edital ser publicado em outubro, tudo bem, o governo falou, olha, não vai sair em outubro, mas dezembro está previsto. Beleza, tranquilo, né? Dezembro não saiu dezembro. Passa o ano, dia 5 de janeiro, é publicado o edital na Fogadilho. Da data da publicação do edital, até a data da prova, não, até o término das inscrições, 19 dias. Nossa, muito rápido. Isso contando, assim, foi 12 dias de inscrições. 12 dias você não consegue divulgar um concurso dessa magnitude. Tá? Então, pouca divulgação. Ontem mesmo eu recebi de um WhatsApp aqui, de uma aluna, eu coloquei a concorrência, professor, está aberta a inscrição? Eu falei, não, já acabou. Né? E você vê, pessoas que estão aqui, porque chega no final do ano, as pessoas dão uma desligada, tá? Dá uma desconectada, a gente sabe que o Brasil realmente ele começa a partir de fevereiro, dá aquela engrenada na máquina pública, nas empresas, no setor produtivo. Então o primeiro fato foi isso. Né? Segundo, período das inscrições. 12 dias, cara, muito pouco. Outra coisa, aqui, o cara tem juízo, Ed. Ele olha ali história, dali a ali. Ele vai ter que estudar pra caramba, não vai? Com certeza, tem que ter uma dedicação. Uma questão. Uma questão apenas. De 60. Uhum. Uma questão de 60 aqui, Ed. Aí é o seguinte, Ed, a data da prova é dia 20 de fevereiro. Ele fala, cara, não vou dar tempo para estudar. Tá, então eu vou responder as perguntas aqui, pessoal. Pode mandar aqui, ó. Primeira pergunta aqui. Rogério Carlos, 9. Por que será que eles não divulgaram o número de inscritos individual da PJC? Eles vão divulgar. Pode aguardar aí, que vai ser divulgado aí. Eu acredito até o dia 11 aí deve sair esse número, né? Um instante ele já responde, né? Vamos lá. Menos de 3 semanas para a prova. Como estão os boatos sobre possível adiamento da prova, né? Olha, eu não estou ouvindo nenhum tipo de boato nesse sentido, tá? Aí tem uma pergunta para você aqui, Ed. Ó, professor, fala os pontos principais da rusga. Tá? Tá aqui da Luzênia, né? Elusânia aqui perguntou, né? Então é o seguinte, marcar a prova, né? Por enquanto não tem nada. Eu acredito que a sinalização é para ser no mesmo dia. Ontem eu levantei uma bandeira aqui, Ed, que é o seguinte, cara, 7 editais, nenhum edital bloqueou o outro. Tem cara que fez 2 inscrições, cara, soldado PJC, qual que é o problema do cara disputar 2 cargos? Nenhum. Pagou? Pagou. Ele pagou, cara. Agora vai fazer toda a prova todo no horário só, num dia só, aquela confusão toda. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Faz de manhã uma, faz à tarde outra. Tranquilamente. Razoável. Existe logística para isso. Fica mais fácil a logística. Com certeza. Porque a sala de manhã... Só uma questão de bom senso, não é, Bom senso, cara. Não precisa de nada disso não, né? Então, olha lá, rusga. Então, a rusga é um tema também muito interessante de ser abordado na prova. É um movimento social e político que aconteceu aqui em Cuiabá no ano de 1834 e envolveu a disputa entre as elites. Então você tem que ficar atento, uma das características marcantes da rusga é o fato deste ser um movimento essencialmente elitista. Então a gente tem que ter isso em mente. Os interesses político-econômicos que estavam em jogo eram das camadas dominantes. Não visava a melhoria das condições de vida das camadas populares. Não visava acabar com a escravidão. O que eles visavam? Eles visavam o poder político, porque você tendo nas mãos o poder político, evidentemente que você amplia o poder econômico. De quem que eles queriam tomar o poder político estava nas mãos da sociedade filantrópica, sociedade filantrópica ligada aos comerciantes estrangeiros, notadamente os portugueses. Então eram chamados conservadores. Eles estavam no poder político. Então, os liberais, que era a sociedade dos zelosos da independência, almejavam alcançar o poder político. E tinha um dos principais líderes dessa ala da sociedade dos zelosos,
era o João Poupino Caldas, que vai ser um personagem muito importante dentro do contexto da rusga. E a participação popular foi utilizada justamente com esse propósito, né? Era de causar uma confusão, causar um distúrbio ali em Cuiabá, que garantisse a chegada dos liberais ao poder. Porque havia dentro da Sociedade dos Zelosos da Independência duas facções, os liberais e os exaltados. Os liberais queriam tomar o poder político. Os exaltados, por sua vez, desejavam também expulsar os comerciantes portugueses. Você fala assim, exaltados, eu fico lembrando. Aqui os cachorros loucos seriam, cara, os doidos? Por que esse nome, exaltados, hein? Exaltados, assim, é porque eles tinham ideias assim mais revolucionárias, digamos assim. Alguns deles, inclusive, defendiam a república. Já nessa época aí já havia essa questão de por que o Brasil não pode ser uma república. Esses exaltados realizaram algumas revoltas pelo Brasil, como foi o caso lá no Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha, que é um ano depois. E um detalhe interessante, Luiz Antônio, na rusga participam duas companhias militares, a Guarda Nacional e a Guarda Municipal. Quando ocorre o processo de repressão da rusga, a Guarda Municipal de Cuiabá, porque se envolveu nessa revolta, ela é extinta. É fechada a Guarda Municipal. E detalhe interessante, no ano seguinte da rusga, é criada a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, da província de Mato Grosso. Polícia Militar da província de Mato Grosso com a definição de homens do mato. Que é a atual PM. Sim, na verdade não é por causa da rusga que foi criada a PM, né? Porque a rusga foi não é por causa da rusga que criou-se a Polícia Militar. A Polícia Militar foi criada no Brasil inteiro, tá? Naquele contexto de período regencial, até para ter uma força que pudesse reprimir possíveis revoltas. Mas o fato é que a Polícia Militar é criada um ano depois da rusga. Por que o nome rusga? Tem, assim, várias teorias que vão procurar explicar, né? No dicionário você encontra a rusga como briga, como discórdia, confusão. Então, é um dos temas que vai ser colocado, porque a rusga ela vai se consolidar como um importante acontecimento político aqui em Mato Grosso, ali por volta de 1919, quando é fundado o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, que vai relatar todos esses acontecimentos. Bacana. Então, esse é o professor Edenilson, hein? Opa, estamos aí. Professor, olha a pergunta que veio aqui, cara. Voltando pro concurso, né? O pessoal eles estão pilhados por causa do concurso, né? Eu conheço muitas pessoas que não irão fazer pelo fato de ser muito em cima e também ser cadastro de reserva, né? Aí eu vou... o Rogério que falou isso aqui, né, cara? O Rogério, não faz isso, cara. Entendeu? Não faz isso. Isso aí o cadastro de reserva para ele é uma ferramenta na mão do governo, cara. Ele vai chamar todo mundo, o governador já falou isso, a administração pública precisa. Tá? Então, assim, o fato de uma pessoa de não fazer um concurso porque cadastro de reserva é fuga. Ele tem que fazer o quê? O seu dever de casa. Tá? Agora, é claro, né, quando você coloca, são 30 mil vagas. Aí o cara fala, 30 mil vagas, uma dessas vagas pode ser para mim. Certo? Uma dessas vagas pode ser para mim. Então, o fato do cadastro de reserva, eu também concordo, né, que isso também nós tivemos uma baixa procura para esse concurso, né, uma baixa procura. Sorte de quem conseguiu fazer as inscrições, que está lá, que vai ter uma concorrência um pouco mais baixa, né? E agora, assim, pelo lado social, nosso lado social, nós estamos inseridos numa sociedade, né? Nós somos pais de família, nós temos aí amigos, a gente conhece vários jovens, alunos nossos que estudam, que estão aí querendo uma oportunidade. Esse concurso era uma grande oportunidade para que eles se encaminhassem na vida. Ou seja, reduz, né, o escopo, né, a possibilidade de participar. E eu vejo assim, de quando a pessoa faz um concurso, mesmo que ele reprove, cara, eu vou lá, vou fazer o concurso, cara, eu vou lá, estudo. Chegou lá, fiquei por 1, 2 questões. Ele tem um aprendizado sobre isso. Sem dúvida. Isso acontece com todos nós. Aí ele fala assim, cara, esse eu não fui. Vou estudar mais, se eu estudasse mais um pouquinho, sobre rusga,
sobre a Tríplice Aliança, um negócio que caiu, que estava ali uma horinha, 2 horinhas a mais, um dia, 2 dias a mais, talvez eu tinha acertado aquela questão que me eliminou. Aí ele faz isso, ele fica mais fortalecido com isso e no próximo concurso ele chega mais forte. Sem dúvida. Vamos lá. Professor Ed, quais as apostas para as questões que vão cair na prova? Então, a gente falou aí sobre a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança. Outro tema assim muito interessante para dar uma conferida diz respeito à divisão do Estado. Também pode ser um tema que está aqui nesse contexto, aqui nesse item. O militarismo no Brasil, de 1964 a 1984, e o Estado de Mato Grosso. Então, dentro desse tópico, você vai estudar basicamente 2 coisas, né? Tá lá no 5.2, a divisão do Estado de Mato Grosso. Parece como um tópico, é dentro do contexto militar, 1977, que acontece a divisão com sua efetivação 2 anos depois. O que ocasionou a divisão do Estado? Tem muitos fatores, né? Fatores políticos, fatores econômicos, fatores históricos, rivalidade existente entre a porção norte do então território único de Mato Grosso, Cuiabá, e a porção sul, inicialmente Corumbá, depois Campo Grande. Então, todas essas rivalidades políticas, rivalidades econômicas, sociais, alimentaram um processo que foi natural, né? Um processo porque são 2 realidades distintas. Então, não tinha como você conjugar 2 realidades tão diferentes num estado tão complexo, tão extenso. Né? Exatamente. Um estado de dimensão continental. Então, a divisão, ela... E aquela história de que Corumbá era para fazer parte do Mato Grosso? Que Corumbá faz parte do Mato Grosso do Sul, né? Exatamente, mas não tem como, né? Se Corumbá também foi um berço, um dos berços da divisão do Estado, mas assim, essa ideia de se emancipar a porção sul, ela começa já no início do século, então é um processo que se maturou ao longo de praticamente 8 décadas, então é um longo processo. Última pergunta, tá? Professor, qual o ponto de maior relevância da história de Mato Grosso na era Vargas? Na era Vargas, assim, o ponto de maior relevância, sem dúvida, é a Marcha para o Oeste. É um projeto de colonização. Então, você tem 2 momentos históricos em que ocorrem projetos federais, projetos assim, estrito sensu mesmo, organizados pelo governo federal no intuito de promover uma colonização das terras mato-grossenses. A primeira dessas experiências é na era Vargas, porque tem a Marcha para o Oeste com o objetivo de criar colônias agrícolas, frentes de colonização, povoamento desse território e geração de riquezas, ainda na era Vargas, que teve como desdobramento, por exemplo, criação de 2 territórios federais aqui, em território mato-grossense, em solo mato-grossense. O Ponta Porã, no sul, e Guaporé, onde hoje é Rondônia. Então, quando se fala de Era Vargas, tem que lembrar da Marcha para o Oeste. Bacana, isso aí, né? Então, esse é o nosso querido amigo, professor Edenilson de Moraes. Eu tenho a maior honra de recebê-lo aqui no nosso podcast. O convite está feito. Vamos fazer uma bancada aqui, Ed, agora de história. Vamos chamar outros colegas também, vamos discutir, cara. Sim. Cria um programa aqui, faz algumas aulas, transmite no seu canal, no YouTube também. Vamos fazer algumas interações bacanas. Eu acho que, assim, você tem muito vídeo seu no nosso canal, muito vídeo do professor Edenilson no canal da LAC, né? Sim. No canal principal da LAC. Todo dia eu recebo, tá? Vamos pegar aqui uns comentários de hoje. Ó. Todos os dias eu recebo comentários, tá? Comentários do seu canal. Então a gente tem que estar divulgando. Cara, é muito interessante isso. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma aula aqui. Olha, comentário, olha só. História do Mato Grosso aqui. Uma excelente aula, Leandro Matos, né? Cara, todo dia, professor. Todo dia você tem diversos comentários aqui. Outra aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Período colonial, a aula, né? Que professor foda. Não parou nem para beber água. Aí, é verdade, tá aqui, ó. Não tem erro, né? Então, assim, Ed, vamos socializar. Vamos contar um pouco sua história aí, né? Bora. Você é cuiabano? Cuiabano de Chapecruz. Qual bairro? Na verdade, eu só nasci em Cuiabá, mas eu morei a minha vida inteira em Várzea Grande, né? Ah, mas tá. sou de VG, né? Tá, beleza, sim. né?
Era terceiro distrito, né? Hoje é cidade de Várzea Grande, município de Várzea Grande. Bacana, cara. Legal, né? Eu e o Ed, cara, nós estudamos no Colégio São Gonçalo. Foi. Você entrou lá quando, Ed? Aí eu entrei no Colégio São Gonçalo em 1981. Primeira série. Primeira série. Eu sei porque primeira aí, segundo ano. Era pelo ano, ano, né? pelo número ano, da década. Eu entrei lá no São Gonçalo em 85. Quinta série. Quinta série. Eu estudava do lado. A escola ali do lado ali, Barão de Melgaço. Barão de Melgaço, eu fiz ali. Escola municipal, estadual. Estadual. Na verdade, aquela escola não era ali, Ed. Aquela escola ficava lá na Praça da República, lá no centro, lá. Não sei se você sabia que ali ficava a escola Barão de Melgaço, né? Aí, em 83, virou lá o negócio lá de biblioteca, né? Sim. E aí fizeram essa escola e nós fomos para essa escola, né? Bem ali, Barão de Melgaço. Então eu fiz 83 lá, 84, 85 fui para o Colégio São Gonçalo. Só atravessou a rua. Só atravessou a rua. E eu falo para você o seguinte, Ed, eu estudava à tarde. Qual que era o horário que você estudava? Também. À tarde era bom demais, né, cara? Demais. Eu gostava demais, hein? O que você mais gostava daquela época de meninice lá? A gente jogava bola, né? Jogava na quadra na hora do intervalo. Não tinha nem bola, pegava aquele fruto aquele de 7 copas, lembra? Sim, pegava claro. 7 copas, a gurizada jogava bola ali na hora do intervalo, ficava todo suado. E como é que era, Ed, no final, quando batia o sinal para ir embora? Era uma correria, né? Para pegar a quadra, né? Correria para pegar a quadra, que chegou primeiro, já dominou, né? Uma coisa muito marcante, Ed, que eu gostava de chegar cedo lá também, cara, porque você não ia jogar bola meio-dia, né? Não O dá. sol não tem condições. E as quadras não são como hoje, que são cobertas. Isso. Não são cobertas. E era um cimentão, né? Rapaz. O povo de hoje reclama Como que fácil, hein, nossos- cara? Cara, É. que isso, cara? Como que nosso joelho resistiu, né? Joelho. Não, e ninguém teve nada grave, né? Aham. Aí eu lembro, quando chegava cedo, tinha aquele joguinho com a moeda, tinha aquela socialização com, como é que é, bafo, Bafo, que figurinha, né? figurinha, né? Cara, olha, é um tempo que não volta mais. Jogava né? o botão, tinha galera que Botão. jogava botão ali também. Super trunfo. Super trunfo. Pai, entregando idade. Mas hoje o pessoal não joga Uno, né? Então, nossa época era super trunfo, né? Daquela época nossa lá, Ed, meus amigos, né? Que eu lembro, assim, muitos amigos. Salvador. Celso. Celso. Isaac também. O ruim que era só homem, né? Sim. Naquela época era só homem, né? Sim, é. Misto era só no ensino médio, né? Era só no ensino médio. Aí, ensino médio, aí eu saí eu terminei lá o meu ensino médio, fui para o FMT, comecei a fazer biologia, e você foi para administração, foi para história. Foi. E aí Mas eu não terminei o ensino médio lá, eu saí de lá. Ué? Eu fui pra Várzea Grande. Estudei só até o primeiro ano. Ué, Aí eu saí. o que aconteceu, Ed? O que você aprontou lá, cara? Abafa o caso, deixa pra lá. Não, mas não fui expulso não, viu, pessoal. Fica tranquilo que não teve nada de expulsão. De boa, porque eu fui estudar pra lá, pra Várzea Grande, né? Porque é o seguinte, naquela nossa época, né, eu falo que hoje é uma geração de mimimi, cara. Tudo não pode, tudo não sei o quê. Cara, naquela época lá, o Colégio São Gonçalo, cara, para expulsar era 2 palitos. Sim, Você ia pra escola, voltava com a cartinha pra entregar pro pai. sim. Não tinha chororô. Quero ver. Não, hoje em dia tá muito, né? Você chegou a dar aula no Colégio São Gonçalo, Ed? Não, Não, né? nunca trabalhei lá. Trabalhei no Notre Dame, mas no São Gonçalo não cheguei a trabalhar. Legal. Estivemos aqui com o professor Edenilson de Moraes, grande professor Ed. Para mim, o melhor professor de história que eu conheço. Valeu, professor. Doutor. Obrigadão pela oportunidade Opa. aí. Quando precisar é só chamar que a gente vem, com certeza. Com certeza.